oportunidade de participar desse seminário. É com muito prazer que eu gostaria de iniciar esse debate com um tema que eu acredito que seja com muita polêmica, com certeza, já que é um assunto que envolve diversas áreas da medicina, incluindo não somente a questão da infectologia, mas também incluindo aspectos ligados à área de endocrinologia e doenças cardiovasculares. Então, eu pensei muito como poderia fazer essa abordagem, né, desses três grandes problemas de saúde pública no contexto de três áreas que têm tantas implicações do ponto de vista de impacto, não somente na sobrevida das pessoas, mas na qualidade de vida dessas pessoas. Então, basicamente, gostaria de começar a apresentação mostrando um pouco desses três cenários. Na realidade, nós temos aqui três grandes problemas de saúde pública, a gente tem grandes números envolvidos, o número de pessoas afetadas por essas três doenças é bastante elevado, e há claramente uma tendência de uma interseção entre esses problemas, e isso tem tido impacto grande, principalmente nos países de baixa e média renda, em que muitas vezes as estruturas são mais limitadas, o acesso aos principais meios de controle e prevenção também são mais limitados, e, obviamente, essa tempestade perfeita em termos de saúde pública global, ela tem um tom ainda mais importante no contexto desses países, né? E tudo leva a crer que esse problema tende a ficar cada vez mais importante e mais intenso. Em termos de HIV, eu gostaria de dar uma contextualizada do ponto de vista onde estamos, como desses últimos 30, 40 anos, como esse processo evoluiu do ponto de vista de impacto gerado pelo acesso ao tratamento antirretroviral. Você pode olhar nesse quadro em que eu coloquei diversos parâmetros e como esses números mudaram nos anos, né? Desde 2010, passando por 2013, 2017, chegando a 2022, mostrando claramente que, primeiro, as pessoas vivendo com HIV estão vivendo mais tempo. Você pode ver que o número de pessoas vivendo com HIV está aumentando porque elas estão vivendo mais, né? O acesso ao tratamento foi um dos movimentos mais espetaculares que aconteceu nas últimas décadas. Poucas doenças tiveram uma ação em termos de uma intervenção terapêutica tão exitosa como a questão do acesso à terapia antiviral, que se tornou um acesso global, mesmo em países com pouca renda ou com limitado acesso a diversos insumos, né? Hoje, a realidade mostra que esses países têm um acesso bastante grande ao tratamento, um aumento de 4 vezes se comparados com 2010. O número de novas infecções ele tem caído, mas ainda está no patamar muito alto. Houve uma queda de 50%, né, desde 2010, mas ainda temos mais de 1 milhão de pessoas se infectando todos os anos com HIV. Isso mostra que realmente ainda é um problema que está longe de acabar, apesar de muitas mensagens claras dizendo, né, que nós estamos tentando acabar com a epidemia de AIDS até 2030, deixar claro que acabar com a epidemia de AIDS não significa acabar com a doença. Basicamente é que, do ponto de vista de casos, o número tem que ser reduzido drasticamente, mas, com certeza, o HIV ainda será um grande problema por muitas e muitas décadas. Em termos de magnitude, nós podemos diminuir o impacto do ponto de vista de saúde pública, mas, definitivamente, né, não acho que nós vamos conseguir erradicar a AIDS, né, em um tempo assim que a gente pode enxergar no futuro ainda. Em termos de mortes por HIV e AIDS, certamente houve um grande avanço com o acesso ao tratamento, como nós mostramos aqui, o número de mortes caiu em 65%, e diversas estratégias foram implementadas nesse período, tentando aumentar o acesso e garantir que as pessoas conseguissem uma resposta efetiva ao tratamento. Os esquemas terapêuticos também mudaram bastante nas últimas décadas, movendo-se para drogas cada vez mais potentes, drogas menos tóxicas, esquemas cada vez mais fáceis de serem tomados. Hoje nós temos um tratamento baseado em um tablete por dia, né, bastante efetivo, bem tolerado, e o custo desse tratamento para os países de baixa e média renda também houve uma redução bastante importante, né? Temos hoje um custo em torno de $40 a $45 por paciente por ano,
né, que se compararmos com o início da década de 90, em que os valores eram medidos em milhares, mostra o impacto que houve com relação ao acesso ao tratamento, principalmente com as ações de produção de medicamentos genéricos acessíveis aos países de baixa e média renda. Porém, é importante ter em mente que, nas últimas décadas, houve uma mudança no perfil da pandemia de HIV, né? Houve uma mudança progressiva, e essa mudança também trouxe novas necessidades, novas escolhas, tanto no cuidado como no tratamento. Se olharmos para o passado, vemos que o HIV era caracterizado basicamente como uma doença subaguda, marcado pela ocorrência de infecções oportunistas graves, que eram todas agrupadas com o termo AIDS ou SIDA, né? A SIDA, imunodeficiência adquirida, em que o principal objetivo naquele momento era realmente tentar aumentar a sobrevida das pessoas, reduzir a morbidade causada por essas infecções oportunistas, e o diagnóstico era geralmente tardio, né? O tratamento também era iniciado de uma forma mais tardia, né? Apenas os pacientes com formas mais graves, já em uma fase avançada, recebiam o tratamento, em que ele era muito menos efetivo. O tratamento também era feito em locais especializados, principalmente em hospitais e também em clínicas especializadas, focada em uma equipe multidisciplinar, mas basicamente focada em profissionais altamente treinados e altamente especializados, particularmente na área da infectologia. E que nós observamos que a principal ação era tentar iniciar o tratamento em todas as pessoas que necessitavam. Isso foi acontecendo progressivamente, cada vez mais cedo, tanto que hoje, né, todas as pessoas que têm o diagnóstico pelo HIV iniciam o tratamento praticamente imediatamente após ter o diagnóstico firmado. Porém, o que está acontecendo hoje é uma mudança na forma como a gente vê a doença. E isso provavelmente vai mudar ainda mais no futuro. O HIV de uma doença subaguda é muito mais visto hoje como uma doença caracterizada por comorbidades crônicas. Há uma grande preocupação com a sobrevida, é claro, mas principalmente a qualidade de vida das pessoas vivendo com AIDS tornou-se um aspecto muito importante na equação de ações que nós temos que desenvolver para o manejo dessas pessoas vivendo com o vírus. Outra coisa muito importante a ser considerada é o envelhecimento das pessoas. As pessoas estão vivendo mais e atingindo idades bastante avançadas com HIV. Hoje temos pessoas com mais de 100 anos de idade vivendo com HIV. E isso está trazendo um outro problema, que é o etarismo, que é uma questão diferente de envelhecimento, que nós temos talvez que discutir também, o estigma relacionado às pessoas mais idosas, que na questão da HIV tem um grande impacto, né, nos principais parâmetros do ponto de vista do controle da doença. Lembramos também que, atualmente, o manejo das pessoas vivendo com HIV vai muito além dos antirretrovirais. Nós temos, na verdade, as pessoas vivendo com HIV tomando muitos medicamentos para diversas comorbidades, então a polifarmacia é um grande aspecto que tem que ser considerado quando nós estamos manejando as pessoas vivendo com HIV, particularmente no contexto de hipertensão e obesidade, nós vamos discutir mais para frente. Há problemas relacionados à fadiga terapêutica, as barreiras de adesão e o principal problema do chamado reengajamento, porque muitas pessoas abandonam o tratamento e depois retornam, já com complicações associadas à doença. A integração de serviços, a telemedicina, e já começamos a falar como a inteligência artificial vai também participar na abordagem das necessidades e escolhas das pessoas vivendo com HIV. Né? Nós estamos também saindo dos serviços mais focados em hospitais terciários e cada vez mais focados na atenção primária, na questão dos serviços comunitários, no sentido de dar suporte às pessoas vivendo com HIV num processo de doença crônica. E o principal ponto agora não é somente iniciar o tratamento de forma precoce, mas também otimizar esse tratamento, buscando esquemas progressivamente mais duráveis e mais eficientes. Um outro aspecto que eu acho muito importante que vai permear a nossa discussão hoje, que é um aspecto que não é apenas da questão do HIV ou mesmo da questão dessas outras doenças, é claramente ter essa percepção da diferença entre associação e causalidade. Isso é uma coisa que aconteceu muito durante a Covid, em que as pessoas faziam associações, tentando associar causas de determinados efeitos, que na verdade podem estar associados, porém não necessariamente há uma relação causal direta entre eles. Isso acontece com frequência no contexto que nós vamos discutir hoje com relação ao HIV intersectando com a questão de obesidade e hipertensão.
Bom, do ponto de vista das relações entre o HIV e a questão do peso corporal, e também não somente a questão de aumento ou diminuição de peso, mas também a distribuição desse peso, isso tem sido discutido já desde o início da época de início da terapia antiviral, lá na década de 90. Acho que todos aqui que trabalham com HIV há mais tempo lembram muito bem as pessoas vivendo com HIV nas suas fases mais avançadas, já com aquela forma de doença de caquexia associada a HIV, em que o medicamento antirretroviral potente, a combinação tripla, teve um grande impacto, praticamente um efeito de Lázaro, né, na questão da recuperação desses pacientes. E quando a gente estudava essa questão, claramente nós vimos que a própria doença, né, causada pelo HIV tinha uma série de parâmetros relacionados a outros sistemas. Haviam efeitos imunológicos, claramente bem estabelecidos, mas também claramente impacto na questão endocrinológica, na questão energética, na questão relacionada a como isso relaciona com outros hormônios dentro do organismo. Ou seja, esse eixo neuroimunoendócrino claramente estava afetado pelo HIV, e o medicamento usado para o tratamento, ele poderia tentar, pelo menos, reverter parcialmente esse processo, e cada vez os medicamentos mais potentes foram permitindo com que esse fenômeno fosse, de alguma forma, mitigado ou reduzido, e a gente observou claramente, para aqueles que trabalham com muito tempo com HIV, como que essas pessoas literalmente renasciam novamente após um período em que estavam praticamente acamados e com bastante debilidade mesmo para fazer atividades básicas. Porém, ao mesmo tempo, né, passado algum tempo, nós começamos a observar um efeito um pouco inesperado, que é a questão da alteração na distribuição da gordura. Todos aqui que trabalham com HIV há mais tempo lembram da chamada lipodistrofia associada ao tratamento, ou seja, era como se o tratamento efetivo, apesar da melhora do paciente, estava também associado a alterações morfológicas e na distribuição da gordura corporal. Né? Nós todos aqui que trabalham com HIV há mais tempo, quando usávamos os esquemas mais antigos, observávamos isso acontecer, principalmente com drogas como os nucleosídeos timidínicos e mesmo de protease, que tinham um efeito não somente sobre a questão da função de algumas organelas celulares, como as mitocôndrias, mas também na própria ação sobre a adipogênese, sobre a questão do efeito de certas citocinas na distribuição e no processo de apoptose dessas células. Então, isso gerava realmente um processo bastante característico e bastante estigmatizante que nós vimos nesse período, que é a lipotrofia associada ao tratamento. Porém, obviamente, com a melhora das drogas, esse treino foi ficando cada vez menos frequente, mas nós começamos a observar também um ganho de peso dos pacientes. E isso, aparentemente, inicialmente estava sendo associado aos medicamentos, mas, na realidade, existem diversos outros fatores que poderiam explicar o que estava acontecendo. Né? Isso aqui é apenas um dado para lembrar que, de 2003 a 2015, alguns estudos têm mostrado que uma percentagem importante de pacientes tinham ganhado pelo menos 10% do peso corporal. E isso, obviamente, em alguns casos, era extremamente... Por isso, é muito mais que isso. Né? Há casos, inclusive, de ganho de 20, 30 quilos. E isso era uma coisa que intrigava, porque não se sabia ao certo o porquê que estava acontecendo. Havia uma associação com o uso de certos medicamentos mais potentes, que estava levando a isso, mas não podemos dizer, a princípio, que isso estava relacionado ao medicamento em si, ou outros cofatores que já vimos observando com relação ao manejo de drogas até mais antigas, como elas afetavam esse balanço energético e balanço lipídico corporal. E com relação a essa associação que estava sendo feita, né, nós fizemos algumas revisões sistemáticas nessa área. Né? Eu deixo aí os links para ficar mais fácil depois, porque em 15 minutos não vamos poder abordar tudo. Mas, basicamente, a evidência de associação entre o ganho de peso e o uso de antivirais, ela foi estabelecida em diversos estudos. Praticamente 1 em cada 6 pessoas que iniciam o tratamento com HIV ganharam pelo menos 10% do peso corporal, principalmente nos primeiros 1, 2 anos de tratamento. Essa revisão sistemática mostrou uma clara associação, não causalidade, associação, é o que nós podemos dizer, do uso de inibidores de integrase e um derivado do tenofovir, né, o tenofovir alfinamado, que estava associado com maior ganho de peso que outros antirretrovirais.
foram identificados diversos fatores prognósticos que poderiam estar associados mais frequentemente com esse achado, particularmente pessoas que tinham uma doença por HIV mais avançada, com contagens baixas de CD4, uma carga viral mais elevada, e em alguns estudos, claramente, a associação com o sexo feminino e também pessoas de origem africana. Isso foi demonstrado em alguns estudos. No quadro, no canto inferior, aí vocês podem olhar depois com calma, basicamente mostram os estudos e onde essa associação foi mais intensa. E, porém, quando se analisa, as causas para o ganho de peso, nesses casos, não estão muito claras. Existem várias explicações propostas, e claramente se trata de um fenômeno multifatorial. Né? Agora, o que é importante é que, independente desse processo de o que causaria, ou as causas que poderiam causar isso, pode levar a isso, o ganho de peso associado ao tratamento do HIV pode aumentar o risco de diabetes e outras doenças cardiovasculares, particularmente no futuro. E quais seriam as possíveis causas? Né? Eu não vou entrar em muito detalhe aqui, porque existem vários estudos, eu coloquei aqui basicamente os principais estudos que abordam isso em detalhes. Particularmente existe a questão do processo de inflamação crônica que é mantido, que isso promove uma série de alterações do ponto de vista do balanço das citocinas, que influenciam não somente o sistema imunológico, mas também os adipócitos, que são células que têm uma função secretora, que recebem e têm receptores específicos e podem ter a sua função alterada em função da presença de certas lipocinas. O próprio vírus também, os seus antígenos podem ter efeitos sobre a função dessas células. E também alguns antirretrovirais parecem ter um efeito específico da indução de alterações no metabolismo dos adipócitos. Então, essa interseção, né, do HIV ou do tratamento, juntamente com a própria epidemia de obesidade que nós estamos vivendo hoje, mostram claramente que esse processo não é um processo associado a uma única alteração. Outros fenômenos passaram a ser descritos, né? Lembrando bem que existe uma questão não apenas do ambiente obesogênico que nós temos hoje em dia, isso acontece não é só com essa população, é com a população geral, né? Mas também há claramente o processo de envelhecimento da população. A população está vivendo mais e os pacientes com HIV vivendo mais ainda, bastante com relação ao acesso ao tratamento. E esse processo, de forma conjunta, provavelmente existe aí uma somatória de aspectos que podem levar a esse processo de obesidade mais visível nessa população. E quais seriam, então, as potenciais abordagens para reduzir o peso de pessoas com HIV, ou que já estejam com sobrepeso ou mesmo obesas? Né? O que é importante lembrar que, primeiro, o ganho de peso não deve ser uma contraindicação para usar as terapias antirretrovirais mais modernas que temos hoje, porque claramente os benefícios do tratamento são muito maiores que os eventuais riscos que podem estar associados com isso, do ponto de vista do ganho de peso. É importante lembrar que esse tipo de questão com relação à obesidade, particularmente o estigma que também a obesidade traz, pode ter impacto na adesão da terapia e outros desfechos clínicos no longo prazo. Isso tem que ser melhor avaliado, né? Porque essa questão da imagem pesa muito no contexto das pessoas que vão tomar uma medicação por um tempo indeterminado e quando essa associação ela é feita de uma forma, muitas vezes, inadequada. E, obviamente, lembrar que os efeitos cardiometabólicos que estão aparecendo agora no contexto da epidemia de HIV atual, dentro de um contexto de uma epidemia de obesidade, ele tem que ser monitorado e os programas que trabalham com HIV devem promover aspectos de farmacovigilância no contexto de avaliar isso. Mas, do ponto de vista clínico, eu acho que o mais importante, primeiro, a abordagem das pessoas vivendo com HIV e com obesidade não deve ser muito diferente do que é feito para a abordagem da obesidade das pessoas que não têm HIV. Né? A combinação de restrição calórica com aumento da atividade física, ela é importante. Agora, lembrar também que esses pacientes, primeiro, eles podem estar usando outras terapias, como disse, são pacientes que frequentemente têm polifarmacia, que também podem aumentar o peso corporal. Lembrando aí alguns exemplos clássicos, né, como os antipsicóticos ou mesmo corticosteroides.
é muito importante garantir o apoio psicossocial e suporte à adesão no contexto desse problema, né? Dado a questão do estigma, como comentei anteriormente. E aí vem uma discussão: devemos substituir os antivirais por outros? Devemos associar medicamentos anti-obesidade, agora principalmente com essa nova onda dos agonistas de GLP-1? Bom, isso são questões, cirurgia bariátrica nos casos mais graves. Bom, a evidência nesse ponto tem sido muito, muito limitada nem para se dar algum tipo de orientação, do ponto de vista específico do HIV. A indicação de se usar a medicação anti-obesidade, ou mesmo indicação de cirurgia bariátrica, ela tem que ser feita no contexto da pessoa com obesidade, não por causa do HIV. Eu acho que não existe uma clareza ainda que uma pessoa que esteja usando essas drogas, ser HIV ou não ser HIV, tem alguma diferença. E também não há evidência que substítutos antirretrovirais tragam algum benefício, porque o impacto no peso corporal tem sido pequeno, do ponto de vista de retorno. Doutor Marco, o senhor poderia encaminhar para a conclusão mais um minuto, por favor? Ok. Então, basicamente, do ponto de vista da hipertensão, é muito parecida a situação, né? Uma revisão sistemática foi feita um tempo atrás, mostrando claramente que havia uma associação do início da terapia antiretroviral com o uso com o surgimento de hipertensão arterial nesses pacientes, mas provavelmente isso pode estar associado a diversos fatores, como idade e mesmo os fenômenos imunoendócrinos que eu comentei anteriormente. Aqui, basicamente, um estudo mais recente que mostra essa associação, o estudo NAMSAL e o ADVANCE, em que o uso do dolutegravir se mostrou associado com risco aumentado. Porém, é interessante observar que no estudo, no NAMSAL, as pessoas não tinham acesso ao tratamento para hipertensão. Isso, então, o risco se manteve diferente de forma persistente, enquanto que no ADVANCE, à medida como as pessoas tinham acesso ao tratamento para hipertensão, a diferença se tornou não significativa no longo prazo. Aqui, para lembrar, nós estamos tentando melhorar a avaliação desse processo, nós estamos fazendo uma revisão. Essa revisão aí com 22 estudos mostrou também essa associação, ela existe. Porém, apesar de haver uma associação semelhante, nós vimos na questão do ganho de peso, possivelmente há uma associação entre as duas coisas, porém são estudos muitas vezes não randomizados, estudos que não se coletou de forma adequada os dados sobre pressão arterial, e também lembrando que há uma informação limitada em relação ao uso de antihipertensivos na maioria desses estudos. Aqui, basicamente, só para mostrar, quem quiser ver com cuidado depois os principais aspectos, os principais estudos atuais que avaliaram essa questão. E, para lembrar mais uma vez, semelhante, nós vimos a questão do peso, há uma diversa gama de fatores semelhantes, eles foram discutidos, em que o antirretroviral pode ter alguma contribuição, pode, mas com certeza existem outros mecanismos claramente bem estabelecidos, e aqui eu coloco os links com os principais estudos que avaliam claramente o impacto da ativação imune crônica, a questão do return to health, que é um aspecto, e mesmo alguns aspectos específicos dos antivirais e mesmo das partículas de HIV que podem também estimular linfocinas que vão afetar os vasos endoteliais e promover mesmo o endurecimento de artérias e promover hipertensão. Novamente, a abordagem para a hipertensão em pessoas com HIV, eles devem ser monitorados regularmente, a pressão arterial pode ser manejada com dieta, né? Lembrar que a questão do tabagismo, a falta de exercício, são todos fatores que devem ser combatidos, ou seja, as medidas farmacológicas e não farmacológicas que são adotadas na população geral devem ser adotadas por pessoas vivendo com HIV, lembrando que algumas drogas podem interagir com outros medicamentos, né? Particularmente alguns antivirais podem interagir com drogas antihipertensivas, isso tem que ser olhado com cuidado quando se prescrever essas drogas. O alinhamento entre a consulta clínica e a dispensação de medicamentos de forma que sejam feitas de forma conjunta, isso também acho que é um grande aspecto que tem sido discutido em alguns programas, e, obviamente, o apoio à adesão no contexto de polifarmacia é sempre muito importante ser enfatizado. Então, como comentários finais, já que o tempo é curto, primeiro, lembrar que a prevalência de sobrepeso, obesidade e hipertensão ela está aumentando na população vivendo com HIV, assim como na população geral. Ou seja, há uma coincidência e que isso deve estar afetando a nossa interpretação nessa associação. É um processo complexo, multifatorial, lembrando aí ambiente obesogênico, resposta imunometabólica do HIV,
fatores genéticos demográficos, composição dos antidepressivos também pode ter uma contribuição. Mas nós não sabemos exatamente qual é o impacto que cada uma dessas diferentes áreas tem. Não deve ser visto como uma contraindicação para iniciar a terapia com esquemas otimizados. Lembrar que o manejo não farmacológico e farmacológico, tanto da obesidade quanto da questão da hipertensão, e deve seguir os protocolos semelhantes à população geral, porém levar em conta alguns aspectos específicos das pessoas vivendo com HIV. Mais pesquisas são necessárias, principalmente para entender a diferença entre classes de antirretroviral em termos de maior frequência dessa associação, as consequências de longo prazo, particularmente da síndrome metabólica associada com esse problema, e outros efeitos que podem aparecer no longo prazo que nós ainda não sabemos. E a abordagem integrada com auxílio de doenças crônicas é recomendada, e aqui eu coloco uma excelente publicação de um estudo recente feito na África, mostrando o impacto que a integração dos serviços de saúde para HIV, diabetes e hipertensão tiveram no controle da sobrevida das pessoas vivendo com HIV nesse contexto. Era isso, eu gostaria mais de agradecer a oportunidade e, obviamente, agradecer aos meus colegas que participaram da elaboração dessa apresentação. Obrigado. Muchas gracias, doctor Marco. Le quiero invitar a la doctora Sandra Wagner que me acompañe ya aquí mientras esperamos. La segunda conferencia es del doctor Anton Posniak, pero ya le invito a pasar aquí. El doctor Anton nos va a hablar de envejecer con el VIH. Él es médico consultor de VIH en el Hospital de Chelsea Westminster y de la Escuela de Higiene y Londres. Adelante, doctor. And the title is What We Need to Know. So here are my disclosures. Hopefully you can see my slides moving. Why are we going to do a trial of statins in the HIV population? Well, the first point is that cardiovascular risk is elevated in HIV. And you can see here various studies which have tried to measure the risk in the green bars. And the relative risk of myocardial infarction in people living with HIV compared to the general population is around twice. So it's double the risk. So, but why a statin? Well, statins do lower LDL, which is a risk factor for heart disease, but also it's thought that statins have other properties, such as immune modulation by anti-inflammatory, antithrombotic, and also around affecting plaque and endothelial function. So number one, we have a problem with increased risk. And number two, we have a drug perhaps that will not only work through lowering LDL, but also through immune modulation and anti-inflammatory properties. So a clue to this was in the study called Jupiter, where this was given to patients who did not have HIV, and it was randomized to placebo or rosuvastatin. But the drug was given to people who had a raised CRP, so they had inflammation on board. And the decreased risk of getting events, cardiovascular events on rosuvastatin was much more than predicted than just by lowering the cholesterol. And you can see here, it was supposed to be lowering the cholesterol by about 27%, but it actually, the events, sorry, by 27%, but it actually lowered the events by 44%. So rosuvastatin seemed to be acting like an anti-inflammatory in some way, as well as lowering the cholesterol. And in HIV, here's the effect of rosuvastatin on various parameters of inflammation, soluble CD14, these CD16 plus, and these other inflammatory CD38 responses. So we have got some test tube data, basically, that statins not only lower LDL, but they also decrease inflammation. So the REPRIEVE study was set up in patients who had HIV, who was stable with a CD4 more than 100. And the most important thing, well, one of the most important things, because there are several of them, is the patient population. They were between 40 and 75 years old, and they had no known atherosclerotic cardiovascular disease. They were asymptomatic as far as that was concerned. And they were just put into risk scores. And interestingly, a large number of people had a risk score less than 7.5%, many less than 5%.
Of course, there was some exclusion criteria, and these little blue dots are where the study was taken part, and it's global. So what did they do? So this is complex, but I'll run through it. You just need to know 1 or 2 lines. Here are asymptomatic patients, no history of cardiovascular disease, randomized, right? So it's a placebo, double-blind, randomized controlled trial to placebo or pitavastatin. I'll talk to you about pitavastatin in a second. And then the primary endpoint, which is this next one, was cardiovascular death, myocardial infarction, unstable angina, stroke, or arterial revascularization. Now, why pitavastatin? Well, it's got a moderate intensity at lowering the LDL. It has known anti-inflammatory effects. Importantly, it doesn't have drug interactions with antiretrovirals, and the glucose metabolism effect is pretty neutral, or actually it's slightly improved. So it's got a lot of properties that they wanted to use pitavastatin. Now, the trial was opened, and then 5 years later was closed by the DSMB. They said, well, we've got enough data now for efficacy and no concerns about side effects. So they stopped it. Why? Well, they saw this. So this is major adverse coronary cardiovascular events. So these are all the events I showed you from myocardial infarction onwards. And they showed a 35% decrease in the pitavastatin arm compared with placebo. And you can see the difference started about 1 to 2 years, and the graph started to go apart. If you just looked at the first event or death, then you would see it's 21% reduction. Here are some of the numbers of events, but the really important thing was there was a major difference out to 5 years, big enough for the DSMB to stop the study. So whichever way they looked at it, whether this is the first major event, he's the first major event or death, they adjusted for all sort of risk scores, multiple factors, etc., etc. You can see all of these blue lines are on the left, which means there was an advantage to taking pitavastatin. And when you look at it in more granular detail, now, you can see this, that actually, interestingly, the benefit was in those people with a cardiovascular risk score of 5 to 10%. There weren't many people in the greater than 10%, and that's why this overlaps here, but the point estimate was this side. Now, interestingly, there wasn't much benefit here in the 0 to 2.5% crossed the line, but it looked like there may be some benefit, but not little benefit in those people. So what I want to summarize in this slide is to say that there was a benefit in persons who had a 5 to 10% risk. Now, this is not a risk score which we would treat with a statin. Most risk scores we treat with statins over 10%. So suddenly we've got persons at risk at between 5 and 10%. Now, what about adverse events? The adverse events really of note was some diabetes, I'm coming to that in detail, and some myalgia, but only 1% of people stopped because of myalgia, but there was no life-threatening issues with the myalgia. Now, what do we need? That's the background of the study and why with the study we did the study. My group we did this with a group in Spain. So, what was the mechanism of this reduction of 35%? So it was 35%, but if you just made a model and said, okay, if pitavastatin only lowered the cholesterol, what number of events do you think we would have predicted to reduce by? It would only be 17%. So pitavastatin had a beyond lowering LDL effect in the HIV population. So was this some sort of anti-inflammatory immunological effect? Did that play a major role? And most people think it does. But it's also possible because remember, the age was from 40 to 75 and they're asymptomatic. Perhaps starting them on a statin earlier prevented later onset problems. So it could be starting people early. Also, we saw this effect. But actually, if they do have an anti-inflammatory effect, these statins, maybe in the long term,
we'll see other benefits on conditions related to inflammation in HIV outside of the cardiovascular system. So who benefited most from Reprieve? Well, it was people who had a cardiovascular risk score of greater than 5%. As I say, we wouldn't normally treat people until they get to 10%, but in Reprieve, it's 5%. But we didn't see much benefit in hypertensives and current smokers, and we don't quite know why that is, and it may be that their events were slightly different, but there are still two populations who we would probably we'd insist more, and we'd start on statins earlier. But it is interesting, we need to look at those more carefully. So this is a really important slide. This is the 5-year number you need to treat to prevent one major adverse cardiovascular event. Now, overall in the study, it's 106. But when you look at 5 to 10%, it's 53, and greater than 10%, 35. I've just put here this Jupiter statin trial, the 5-year number to treat was 57, which is very close to this 5 to 10% group we have in our HIV. Anti-blood pressure treatment, which of course we would do for everybody, is around 100. Aspirin, which we don't do to try and prevent cardiovascular disease in asymptomatic patients, is very high, 333. So let's look at it a different way in terms of implementation. Here are the guidelines. So the guidelines say if you have a 10 to 20% cardiovascular risk, right, and this is the number needed to treat, 40 to 60, you should treat. Well, the Reprieve for the greater than 5%, remember, was 53, so you would really treat these patients. The overall results go into this don't consider, and the people who have got very low cardiovascular risk, you wouldn't consider. So when you look at the way that this is as evolved, you would say that people living with HIV with a score of greater than 5% cardiovascular risk, you should treat with pitavastatin. That's what the Reprieve results comes down at saying. Now, there were some differences in male female, which I'll show you, but one of the interesting things Reprieve did, they looked at inflammation in women versus men, and it's interesting, women have more inflammatory issues compared with men, and less plaque prevalence, but they do have more inflammation, so their vascular system is more inflamed than men's. And interestingly, when you look at men versus women here, you can see that in this group, 5 to 10%, women slightly more, but you know, we're going to treat these anyway. But imagine the 2.5 to 5%, which I've said actually overall didn't show any benefit to start statins in that group. The women's point estimate was actually higher. I know the confidence intervals overlap, but maybe you would talk to women a little earlier than men about perhaps starting on statins based on the Reprieve data. We do need to know more. One of the key things is perhaps the statins are reducing inflammation in women more than men, and that's what's causing the real effect. But we also need a bit about how many women were pre or postmenopausal, how many of them had prior blood pressure in pregnancy, etc. But these details will be resolved in the future. Okay, now the other thing is what risk score? We all use different risk scores. We use Q-RISK-2, other people use other risk scores. And in the US, they use this cardiovascular risk from the American College. And in Reprieve, the median 10-year risk was 4.5%. Here's the level of LDL. But really, the data from Reprieve doesn't come from 10-year risk. It comes from 5-year, because that's when this study was stopped. And when you look at all of these risk scores in HIV, the lower the number here, this OE ratio, the better. You can see the Framingham 10-year and this pooled cohort equation 10-year were best for HIV, but they're 10-year equations. So we really need to try and work out, and Reprieve are doing this using different equations to see how they match with this American system that Reprieve used. So the other thing now is side effects. I've talked about the muscle-related symptoms and diabetes.
Now, diabetes had a higher incidence in the statin group, 1% greater than the placebo. But I've heard all sorts of comments in the press that you know, in Africa, diabetes will be a big problem for anyone taking a statin. And they even said for every case of myocardial infarction, 5 cases of diabetes. This is not the case, but you can see propaganda against Reprieve starting because of diabetes. So let's look at the data. The data is this. Yes, the incidence of diabetes was greater in the pitavastatin versus placebo. And this is what we see in every single study of statins. There is a slight increase. However, the number needed to harm was 77. In other statin studies was 53 to 67. And of all the events, participants with diabetes, you can see only 4 in the pitavastatin group and 8 in the placebo group. So the pitavastatin was protecting the diabetics anyway. So we do get a slight increased risk of diabetes. Pitavastatin is still working in them, but we do anyway in patients with cardiovascular risk that we decide to put on statins. So it's something I think that we just have to deal with. Now, overall, if you treat 255 people for 4 years, you'll get 1 extra case of diabetes. That's the size of the problem. And if your baseline fasting glucose is relatively high, you've got a high BMI, hypertension, and fasting triglycerides, you're more likely to get diabetes with statins. So more questions. How much of the mortality that we saw in the mortality graph was due to non-cardiovascular disease? We don't know. Heart failure in some parts of the world is more common than cardiovascular events that were recorded in Reprieve. What about smoking rates in different parts of the world? How did that affect the results? And I've said in hypertensive and smokers where no additional benefits seem to be seen, were the MACE events different? Were they sudden death or some other problem that happened? We need to know. So what about another statin? Not everybody's got pitavastatin. It's come off patent this month, so it will be cheaper, but still it's not in every country. So will other statins be effective? Because pitavastatin was very useful in this study, obviously. But you can look here at the bottom. These are all the actions that pitavastatin, all the statins might have. But you can see atorvastatin is one of the cheap statins globally available that we might use. And I've already told you about data on rosuvastatin in patients with inflammation. So I think a lot of people, if they can't get pitavastatin, will use atorvastatin. And I think that's quite okay to do. Although, you know, hand on my heart, I can't say that atorvastatin would work like pitavastatin until you did a Reprieve study, but I think that it should be absolutely fine in those countries where pitavastatin is not available. So other issues, there are new lipid drugs coming, which you take every 6 months. So we imagine our patients will go, why am I on a tablet I have to take every day when I could have an injection every 6 months? Because the answer is, we don't know if these injections would work like a statin in cardiovascular disease. What about weight loss drugs? We've just heard Marco Victoria talk about those. Is that going to reduce cardiovascular risk in patients so they could come off statins? And what about an anti-inflammatory drug? There have been some studies in HIV which have not shown them to be very useful. So I'm coming to the end now. Who should start and who should pay for statins? Who should monitor it all? Is it going to be you guys, ID specialists? Is it going to be general internists? Is it going to be family doctors? In fact, over the last few years, there's almost been no increase in statin use in HIV in spite of the population getting older. But I think Reprieve will change this, and therefore somebody will have to start the statin and somebody will have to monitor the statin and somebody will have to pay for it. And I also think that imagine your risk score, your risk was 4.5% and you're 45 years old. By the time you're 46 or 47, your risk is going to go above 5. So the conversation with patients has to start before, I believe, before their risk gets to 5%. And then when they're there, you can say, yeah, we've been talking about this for a while. It's time to start the statin. What will the future look like? What will the guidelines say? Well, British HIV Association
issued guidelines yesterday or on Monday as part of reviewing these. So that's there. And the bottom line is that everyone over 5% should be considered for a statin. In the public health approach, most of the planet is on a public health approach on TLD. Are we going to do that with statins? Are we going to have a TLD plus statin as a single pill or 2 pills? What's going to happen? And will high-income countries just say, we're going to individualize therapy to patients? Will we have 2 worlds, a lower middle-income world and a high-income world around statins? I don't know. So finally, patients have to be involved in this and making choices. And we can't just say, let's give statins. It's got to be put with other things about lifetime risk. You've got to come off ultra-processed food, healthy lifestyle, smoking, blood pressure, and lots of other things have to go into this whole decision about starting a statin. So, REPRIEVE. No prior trial has assessed the primary prevention strategy for cardiovascular disease in this group. And this group would normally not be offered a statin at all. Okay, and now we found that those persons with more than a 5% risk, there is a benefit. And so we should consider expanding the guidelines in that regard. Finally, remember, REPRIEVE was a big randomized study, nearly 8,000 patients. It was stopped early because of significant differences. Many questions still to be answered, so be a bit careful about over-optimistic, maybe I am, and over-pessimistic predictions about REPRIEVE until we get more data. But if giving statins need worldwide implementation, then I firmly believe we can do it. And with that, I'd like to thank Esteban Martinez and the NEAT investigators of REPRIEVE, Steve Grinspoon and the REPRIEVE team in the US elsewhere, and Laura Waters from BIVA for sharing the guidance. Thank you very much indeed. Ahora a la doctora Sandra Wagner. Ella es médica e investigadora del Instituto Nacional de Infectología Evandro Chagas, Fiocruz, Brasil. Mais, vai superar o número de adolescentes e jovens de 15 a 24 anos. Então, nós seremos maioria, nós, porque obviamente eu já me incluo nesse grupo. A maioria das pessoas idosas vive em países em desenvolvimento, 8% na América Latina e no Caribe, de acordo com dados de 2019. O número de idosos cresce mais rapidamente na África, seguida pela América Latina, Caribe e Ásia. Então, nossa região está incluída aqui nesse processo. Em 2050, quase 80% da população idosa do mundo vai viver em países em desenvolvimento. Nós também observamos um aumento do número de pessoas vivendo com HIV envelhecendo. A proporção de pessoas vivendo com HIV 50 a mais passou de 8% em 2000 para 16% em 2016, com uma projeção de ultrapassar os 21% até 2020. Na nossa região, esse cenário não é muito diferente. Esse trabalho é liderado pelos nossos colegas da Cidade do México, avaliando pessoas vivendo com HIV com mais de 50 anos nos sites da Caçanet, identificou um crescimento de 8% em 2000 para 24% em 2015. Se a gente observar aqui as linhas no decorrer do tempo, elas são mais ou menos estáveis, mas a gente percebe ali, na linha roxa, Honduras, e na linha verde escuro, Haiti, um crescimento mais acelerado, demonstrando uma maior sobrevida nessas áreas. Mas o que é envelhecimento, né? Envelhecimento é um processo natural. Nós perdemos, com o passar do tempo, a nossa capacidade física, a nossa capacidade de reter memória, a nossa capacidade de aprender coisas novas. Enfim, esse é o processo natural que quem estiver vivo vai experimentar. A minha mãe costuma dizer para mim, quando eu falo, mas tal coisa assim, ela faz assim, espera, né? Você vai chegar lá. Mas o que eu gostaria de destacar é que, assim, de um modo geral, o envelhecimento, com o passar do tempo, o envelhecimento natural e sem a presença de doença, sem a presença de comorbidade, ele traz, na verdade,
pouco impacto na nossa vida, na nossa qualidade de vida, até a idade mais madura. O grande desafio que nós temos é o envelhecer na presença de doença. Envelhecer na presença de doença é um desafio para toda a sociedade. Então, toda a sociedade precisa começar a pensar nisso. Em relação ao envelhecimento com HIV, a imunossenescência e a inflamação, e basicamente a imunossenescência é o ponto-chave desse processo, elas estão muito associadas, né? A gente tem encurtamento de telômeros, alterações epigenéticas, alterações na formação do DNA mitocondrial, dificuldade de recuperação do DNA mitocondrial, são todos elementos associados ao envelhecimento de um modo geral. Mas no HIV, o que a gente tem? Uma diminuição do número e da função das células hematopoéticas, todas essas alterações mitocondriais que eu já citei, um aumento da secreção de citocinas inflamatórias, como a interleucina 6 e o fator de necrose tumoral alfa, e todos esses fatores estão associados com doenças relacionadas à inflamação, o que a gente chama de imunoaging, né? Fragilidade, doença cardiovascular, doença renal, alterações metabólicas, alterações neurocognitivas e assim por diante. Estão associadas a esse processo, com uma maior frequência. Esses são os dados da Kaiser Permanente, que é uma coorte americana que lida com seguros de saúde, e eles já avaliaram expectativa de vida entre pessoas vivendo com HIV a partir dos 21 anos de idade. Vocês podem ver que os números são grandes ali, quase 40 mil pessoas vivendo com HIV e quase 387 mil sem HIV no período de 2000 a 2016. O que eu destaco aqui é que, apesar do grupo vivendo com HIV crescer na sobrevida ao longo do tempo, quando a gente observa ali no início, né? 2000 a pessoa já não enxerga mais, o que também é um sinal de envelhecimento. 2000 a 2003. E a gente chega aqui no final, em 2016, a gente vê que a expectativa saltou, né, de 38 para 56 anos. E fica muito próxima da expectativa de vida de quem vive sem HIV. Mas o que eu quero destacar aqui é que, apesar disso, a expectativa de vida sem comorbidade, ela ficou muito diferente entre as pessoas que vivem com HIV quando comparados com as pessoas que vivem sem HIV. A gente observa ali 11 anos no início do calendário contra 27 anos e 15 anos contra 31 anos. Ela pouco muda no decorrer do tempo, pelo menos nesse período que foi estudado. Interessantemente, não está mostrado aí nesse gráfico, mas mesmo as pessoas que começaram terapia antirretroviral com CD4 acima de 500, ou seja, início da terapia de modo precoce, ainda assim, nesse grupo, a diferença de anos sem comorbidade ficou muito mais a favor de quem vivia sem HIV do que quem vive com HIV. Então, isso é um ponto que faz diferença na vida das pessoas. Então, como esse estudo ele foi até 2016, o que a gente não sabe é se, com a mudança do tempo, como é que isso vai se comportar. E a gente tem aqui um dado semelhante justamente de uma coorte do Reino Unido, também olhando dados de prontuário eletrônico, né? E o que eles fizeram? Eles parearam 8.880 pessoas vivendo com HIV, com 8.880 pessoas vivendo sem HIV. O que eles viram? Que as pessoas vivendo com HIV foram diagnosticadas com doença cardiovascular e hipertensão numa idade mais jovem do que as pessoas vivendo sem HIV. Eles não viram diferença na idade ao diagnóstico para diabetes e para doença renal. Uma coisa interessante ainda nessa mesma análise é que nenhum envelhecimento acentuado foi identificado para esses desfechos que eles estavam olhando, doença cardiovascular, hipertensão, diabetes e doença renal crônica. Mas chama atenção aqui uma coisa, se a gente olhar, não sei se esse point é bom, se a gente olhar essa última curva, né, lá do final, da esquerda, que é a doença renal crônica, o que eles viram foi que um diagnóstico de doença renal crônica a partir dos 40 anos de idade em pessoas vivendo com HIV está associado com um processo acelerado de envelhecimento, demonstrando a importância que a doença renal crônica tem no envelhecimento da pessoa vivendo com HIV.
E se essa pessoa vivendo com HIV tiver a sobreposição de um diagnóstico de diabetes, a evolução, a progressão da doença renal crônica é mais acelerada ainda, como a gente pode ver ali. A linha vermelha pontilhada, a última embaixo, é diabetes com HIV, a linha cheia azul é sem diabetes e sem HIV. Então, novamente, mostrando que a associação de comorbidade e viver com doença renal crônica traz muito impacto na vida das pessoas que vivem com HIV. E aí nós temos, nesse processo, muito mais perguntas do que resposta, né? Será que o diagnóstico precoce e o tratamento imediato muda o cenário do envelhecimento com HIV? A nossa expectativa é que sim. Temos novos esquemas com medicamentos mais bem tolerados. Será que isso vai fazer diferença? O que a gente já sabe é que, globalmente, a cascata de cuidado ela melhorou muito quando a gente olha esses dados da UNAIDS de 2015, comparando, acho que com 2022, se eu não estou enganada. E, especialmente, em termos de conhecer o status sorológico HIV, ser inserido no tratamento e obter a supressão viral. Então, a gente tem uma melhora no cuidado. A má notícia é que as pessoas mais velhas têm mais apresentação tardia. Esses aí são dados do IDEA, que avaliou a apresentação tardia entre pessoas mais velhas exatamente nas regiões onde a gente tem um aumento de pessoas envelhecendo. Então, essa é uma população para a qual a gente precisa pensar e delinear estratégias de diagnóstico mais precoce, de inserção mais precoce no serviço, para que essas pessoas tenham oportunidade de viver com melhor qualidade de vida, né? Essa é uma revisão interessante que discute o impacto da infecção pelo HIV e da terapia antirretroviral na disfunção mitocondrial. Um pouco do que o Marco Vitória falou, quer dizer, a gente tem uma questão que é associação e uma questão que é causa, né? Mas as anormalidades mitocondriais, elas começam com a integração do vírus na célula. Então, esse é o processo inicial em que, per si, eu já tenho impacto na função mitocondrial. A gente tem uma redução de ATP celular, e a gente sabe que célula com menos energia não é célula boa. A gente tem estresse oxidativo e apoptose intrínseca. Então, essas células, elas acabam se tornando senescentes precocemente. O que acontece com elas? Elas morrem. E, antes de morrer, elas têm uma função diminuída. Então, isso provavelmente tem algum impacto nesse processo. Obviamente, a gente não vai deixar de tratar ninguém com antirretroviral por conta do efeito que ele traz na função mitocondrial. Mas esse é um dado interessante, porque a função da mitocôndria ela é interrompida mesmo em pacientes clinicamente estáveis. Depois vocês podem olhar com calma essa tabela, porque é uma tabela muito cheia, mas, basicamente, a informação que ela traz é de que, em maior ou menor grau, todos os antirretrovirais causam disfunção mitocondrial, à exceção daqueles que não atuam dentro da célula, que também não podem ser usados sozinhos, então não adianta, né? A gente não resolve o nosso problema. O que a gente pode fazer para melhorar a qualidade de vida das pessoas vivendo com HIV que estão envelhecendo? Essa é uma pergunta que a gente precisa responder, né? Como a gente pode fazer isso? Que tipo de preocupação ou atitude o clínico precisa ter? Certamente, ouvir as vozes da comunidade é uma coisa importante. Uma coisa interessante que Mark Thompson, um ativista de Londres, nos ensinou numa plenária do CROI em 2022, foi de que nós não queremos apenas anos adicionais de vida, nós queremos anos adicionais de vida com qualidade. Eu acho que todos nós queremos isso para nós mesmos, né? A gente quer viver mais. Eu quero viver até os 100 anos, mas eu quero viver até os 100 anos com qualidade de vida, né? Eu quero ser aquela velhinha que nada e ganha o campeonato Master aos 80 anos, né? Estou lá disputando e vou ser aí campeã. Bom, falando um pouquinho da fragilidade, a fragilidade é uma das mais importantes síndromes geriátricas que o processo de envelhecimento nos traz. Ela se caracteriza basicamente por uma redução da capacidade de velocidade de caminhada, perda de peso involuntária, dificuldade de memória e dificuldade de preensão, né? Então, se vocês receberam esse coraçãozinho, vocês apertem ele com força
na sua mão, que é a mão dominante, daqui a 10 anos vocês apertem eles de novo, vocês vão ver que faz diferença, né? Agora, e especialmente quem tem 30 anos, vai apertar a bolinha, vai tirar isso de letra. Nessa análise que nós fizemos na nossa coorte de pessoas vivendo com HIV lá no INE, nós incluímos 250 pessoas de maio de 2019 a maio de 2022, e pegamos, inclusive, a pandemia de Covid-19, e vimos que fomos estudar esse perfil de pessoas frágeis ou pré-frágeis, e apesar da gente ter encontrado uma prevalência baixa de fragilidade, ela foi 9,2%, menor que 10%, a gente encontrou, eu destaco aqui, uma prevalência alta de pré-frágeis. O que isso significa? Isso significa que a gente precisa identificar essas pessoas a tempo de ter alguma ação para evitar que o pré-frágil progrida para o frágil, né? Essa é a mensagem. Já existem propostas, a gente não tem como entrar em detalhes, de algoritmo screening para incluir essas pessoas identificadas como frágeis no processo integrado de cuidado. São grupos que vão precisar do apoio geriátrico, da medicina geriátrica. É um trabalho multiprofissional, a gente precisa de fisioterapeuta, de neuropsicólogo e assim por diante. Então, é importante que a gente faça essa avaliação da fragilidade em pessoas vivendo com HIV 50 a mais, sempre no baseline e uma vez por ano. O que pode ser feito em linhas gerais? Quer dizer, o doutor Anton acabou de falar dos resultados do estudo REPRIVE, né, que traz uma importante mensagem da prevenção primária de desfechos cardiovasculares na população vivendo com HIV com 40 anos ou mais, já nos ensinou em que situação a gente vai precisar usar ou não. Existem algumas propostas farmacológicas, então é importante lembrar do inibidor de ECA para proteção renal, e lembrar de todas as questões de prevenção de questões de risco habitual e de risco não habitual. A redução do fumo, o exercício físico. O exercício físico é uma das coisas que tem comprovadamente um impacto positivo, mesmo em idosos mais frágeis. Mesmo aqueles que não fazem exercício físico ou nunca fizeram, a gente tem que ter um estímulo físico para que eles possam ter algum grau de melhora. E já tem algumas propostas farmacológicas sendo delineadas, desenhadas em testes, ensaios clínicos, fase 1 e 2, com substâncias visando a redução da senescência celular. Então, vem aí cenas do próximo capítulo para diminuir nossas rugas e nossos cabelos brancos. Trouxe aqui algumas mensagens para finalizar, da importância da gente gerar conhecimento sobre envelhecimento e HIV na nossa região. Esse é o estudo ELEA, é uma parceria que nós temos INE e Vanderbilt. Nós já incluímos 700 pessoas, vamos avaliar todas as síndromes geriátricas, estamos no nosso 3º ano, e vamos, em breve, conseguir mostrar os dados de baseline que nós já temos e estamos analisando. Esse é o nosso grupo no Brasil, São Paulo, CRT e USP, Bahia com o Dr. Brits, nós aqui do Rio de Janeiro, uma parceria com os Estados Unidos e Canadá. Nós também temos análises transacionais para olhar microbioma e marcadores inflamatórios relacionados ao envelhecimento. Um outro estudo que eu quero apresentar para vocês, que também está em andamento, em breve a gente vai ter resultados, é o Aging Research Network Study, o ARN, como a gente conhece, também na nossa região, envolvendo o site da Caçanet, incluindo cerca de 200 pessoas com mais de 50 anos, Chile, México, Brasil, Peru e Argentina, e essas também são as pessoas envolvidas nesse processo. Por fim, eu quero agradecer, um agradecimento especial à Jéssica Castilho e à Emília, que me ajudaram com alguns slides para essa apresentação, ao Tiago Torres, que não está aqui, pela parceria dos estudos em envelhecimento. Eu tenho um agradecimento especial à Beatriz Grinstein, que é a nossa presidente da IAS, não só por ela ser a pessoa que enxergou em mim parte do que eu sou hoje, mas também pelo privilégio de certa forma, nós estarmos envelhecendo juntas aí nos últimos 20 anos. Obrigada.